Deus seja louvado por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder ministrar Sua santa palavra. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Eu tenho certeza de que Deus tem algo especial para realizar nas nossas vidas nesta noite através da Sua palavra. Eu tenho uma palavra de direcionamento da parte de Deus para a sua vida. Amém? Quem quer ser dirigido pela palavra de Deus, diga amém. Amém. Os pentecostais ainda estão por aí ou já foram embora? Olha para o irmão que está do seu lado direito, esquerdo, mede ele assim, bem descaradamente mesmo, vê se ele tem cara de pentecostal. Vê se ele tem jeito de assembleiano. Pega na mão do irmão que está na direita, que está na esquerda. Isso é chato, né? Mas faz. Aperta. É bom que você se conecta, mas nem conheço o irmão, a paz do Senhor, prazer. Isso, aperta a mão dele e fala, deixa eu ver se você é do Braz. Aperta. Se ele for assembleano, ele vai dar um aleluia, um amém, um glória a Deus. Se não for, ele vai ficar com raiva. Amém? Vamos para a palavra de Deus? Romanos capítulo 12 e versículo número 2. Romanos 12 e 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, ou da vossa mentalidade, dependendo da versão. Para que experimenteis. Para que o quê? Bem forte. Para que? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Somente até aqui. Pode tomar o seu assento glorificando o nome de Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele é sem sombra de dúvidas a figura mais importante do Novo Testamento depois de Jesus Cristo, é claro. Jesus é a manifestação da graça, Jesus é a manifestação da nova aliança. E o apóstolo Paulo é quem vai sistematizar, desmistificar e estruturar toda a doutrina da nova aliança. Antes da conversão de Paulo, nós não tínhamos o cristianismo que temos hoje. Nós tínhamos um cristianismo misturado com o judaísmo. Os discípulos, agora apóstolos, estavam dando sequência à obra do seu mestre, mas sempre eles acabavam fazendo alguma mistura entre a lei e a graça, entre o velho e o novo. Sempre acabavam se confundindo com ritos da velha aliança. Isso é tão profundo e tão forte que Pedro precisou de uma revelação para poder começar a pregar para gentios, porque não queria pregar para a raça gentílica. Precisou Deus dar aquela famosa visão dos porcos para Pedro e dizer, não torne imundo aquilo que o Senhor purificou. Você conhece bem a história. E é após a conversão de Paulo, que Paulo vai organizar tudo isso e vai explicar o que é da lei, o que é da graça, o que é do velho, o que é do novo. É Paulo que vai explicar o que é de Cristo, o que é de Moisés. Paulo vai nos trazer fundamentos de uma fé inteligente e de uma inteligência cheia de fé. O apóstolo Paulo, ele vai nos aprofundar de uma maneira tão intensa nas Sagradas Escrituras, com inteligência, sabedoria e graça, que ele vai trazer conceitos que a ciência moderna descobriu agora, há 2000 anos atrás. A neurociência hoje descobriu que o ser humano, além de ter os seus resultados medidos pelo seu QI, quociente intelectual, o seu QE, quociente emocional, também é influenciado pelo seu quociente espiritual. Uma neurocientista chamada Dan Zohar, há cerca de 20 anos atrás, depois de muitas pesquisas com seu esposo psiquiatra, chegou às conclusões que a espiritualidade interfere na nossa vida emocional, interfere nos nossos comportamentos e interfere nos nossos resultados. A ciência, deixando claro que os nossos estados espirituais determinam como nós nos comportamos. Só que o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, já falava disso. Colossenses, capítulo 1. E versículo 9, ele diz assim: desde o primeiro dia em que eu estive convosco, eu não tenho cessado de orar por vós, para que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual.
O apóstolo Paulo, ele consegue reunir em uma única pessoa sabedoria e unção, graça e conhecimento. Ele consegue chegar no nível de excelência que Deus exige de nós, que cresçamos em graça e em conhecimento. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo era intelectual, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo era sábio, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo era mestre e doutor, os lenços dele curavam os enfermos. Ele impunha as mãos pelas pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Ele mesmo disse à igreja de Corinto: a minha pregação, a minha palavra não chegou até vocês apenas com sublimidade de palavras e sabedoria humana, mas também demonstrações de poder. Note que ele não disse que ele não falou de sabedoria humana. Ele não disse que ele não falou com sublimidade de palavras. Ele disse que não foi só isso. Ele disse: eu trouxe intelectualidade, eu trouxe sabedoria, eu trouxe conhecimento, mas eu trouxe sinais, eu trouxe prodígios, eu trouxe demonstrações de poder. Porque assim como poder sem conhecimento não resolve muita coisa, porque o que adianta você ter potencial sem direção? O que adianta ter dom sem sabedoria para usá-lo? Da mesma sorte, o conhecimento sem virtude também não resolve muita coisa. Mas o apóstolo Paulo consegue reunir conhecimento e virtude. É o apóstolo Paulo que vai nos mostrar, inclusive, que espiritualidade está vinculada diretamente à intelectualidade. Nós que somos assembleanos, que crescemos em berço pentecostal, durante muito tempo, a gente pensou que a intelectualidade desviava as pessoas. A gente pensou que a intelectualidade esfriava as pessoas. Eu estudo neurociência comportamental há mais de 12 anos. Eu já estudei psicanálise, já estudei psiquiatria, já estudei psicologia. Tudo que você imaginar de mente e comportamento humano, há mais de 12 anos de estudos, mais de 2.000 livros lidos. E sabe o que eu descobri de novo? Nada. Eu só descobri nomes técnicos e clínicos para aquilo que a Bíblia já ensinava. Porque antes de tudo isso eu já li a Bíblia. Que a gente que cresceu na Assembleia de Deus, a gente na infância já vira teólogo, né? A gente sai do Cordeirinho de Jesus para o Caminhando para o Céu, para a classe dos adolescentes, para a mocidade. Não tem crente mais bíblico do que o crente assembleano. Sim ou não? Não tem crente que conhece mais Bíblia do que aquele que cresceu dentro de uma escola bíblica dominical, sim ou não? Então, eu não descobri nada novo. E eu comecei tudo muito cedo também, com 14 anos eu já estava me formando em teologia, dando aula na escola bíblica dominical. Mas quando eu fui estudar ciência, eu não encontrei nenhuma novidade. Eu encontrei nomes técnicos para aquilo que a Bíblia já ensinava. Por exemplo, a ciência. Quem foi que descobriu que a Terra era redonda? O Galileu? Galileu Galilei. Só que o Cristóvão Colombo, né? Mas o Galileu Galilei é que levou a fama na escola. Só que Isaías já dizia: Deus é aquele que está assentado sobre o globo da terra. A ciência durante muito tempo achou incongruente a Bíblia dizer que Deus criou a luz no primeiro dia, e disse Deus: haja luz, no primeiro dia, mas só criou o sol no quinto dia. Só que a ciência descobriu há alguns anos atrás que existe uma luz no universo independente da luz do sol, ou seja, a Bíblia estava certa. A Bíblia vai dizer que o corpo humano veio do pó da terra, e a química vai nos mostrar que a maior parte das substâncias químicas que tem na terra tem no nosso corpo também, ou seja, a Bíblia estava certa outra vez. Na década de 90, um psicólogo de Harvard, Dr. Daniel Goleman, vai descobrir o poder da inteligência emocional. Só que Gálatas capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo já falava que o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, ou seja, inteligência emocional. Hoje, durante todo o dia, eu ministrei um curso para líderes chamado a Formação Terapeuta Cristão. E eu mostrei para eles, pastor, que até a terapia quem inventou foi Deus. Você que é psicólogo, terapeuta ou estudante de psicologia, você sabe que 90% dos teóricos da psicologia ou são judeus ou são cristãos, e a grande maioria teólogo.
Pouca gente sabe, aqui no Brasil pouca gente ouve falar isso, mas a psicologia nasceu da teologia. Antes da psicologia ser uma ciência autônoma, ela era matéria da teologia. Foi um teólogo alemão, discípulo de Martinho Lutero, que criou a palavra psicologia. O primeiro laboratório de psicofisiologia da história da humanidade, quando separou a teologia da religião, a psicologia da religião, a psicologia da teologia, foi criado por um teólogo. Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, era filho de pastores pentecostais. É que o termo pentecostal é novo, surge depois do avivamento da Azusa Street com William Seymour. Naquela época, quem acreditava em manifestação espiritual era chamado de pietista. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, é pietista, não é petista não. Era chamado de pietistas. Os pastores pietistas que acreditavam nos dons espirituais, os pais do Jung, eram pastores pietistas. Ou seja, toda a teoria do Jung foi influenciada por fatores teológicos. Até o Sigmund Freud, o ateu Freud, era filho de um judeu com uma judia. Foi criado dentro do judaísmo e na sua obra ele cita a Bíblia. Não há nada na ciência, tampouco na ciência do comportamento humano, que não tenha influência da palavra de Deus. Tudo que tem de bom no mundo veio da palavra de Deus. E eu mostrei para eles que quem inventou a terapia foi Deus. Porque é a primeira vez na história da humanidade que um protocolo terapêutico é aplicado é na Bíblia. Elias entra em depressão. Elias entra no grau mais profundo da depressão. Elias, primeiro sintoma de depressão, alteração emocional severa. Desequilíbrio emocional, pico de ânimo para um pico de tristeza e de angústia. E um dia Elias está desafiando os profetas de Baal e de Azera. Cheio de coragem, de ousadia, mata todos os profetas de Baal e de Azera. No dia seguinte ele recebe uma carta e fica com medo de uma carta. Recebe uma carta de Jezabel e entra em depressão. Ficou triste, fugiu, se isolou, a vida dele deixou de funcionar. Um sintoma clássico da depressão de verdade, que as pessoas pensam que tristeza é depressão. Tristeza tem causa, depressão, eu tenho uma dor, eu tenho angústia, mas eu não sei de onde essa dor vem, eu não sei explicar, e ela atrapalha a nossa funcionalidade. Você perde o prazer nas coisas que antes eram prazerosas e você deixa de funcionar como funcionava antes. Você não consegue fazer as coisas que fazia, você para de trabalhar, você para de cuidar de você mesmo, você tem dificuldade de amar a si mesmo, de amar a vida. O prazer é tirado da sua mente, é tirado da sua alma. Pode ganhar 1 milhão na loteria sozinho que não fica animado. Elias ficou totalmente desanimado, se isolou. E no último estágio, parou de comer, parou de se alimentar. E no último estágio, ele pediu a morte. Aí Deus aparece a Elias. Se Deus quisesse, com uma palavra ele curava Elias, sim ou não? Assim como fez com o servo do centurião. Uma palavra e o meu servo sarará. Se Deus quisesse, um estalo de dedo, ele sarava Elias, sim ou não? Tem alguém aí? Se ele quisesse, de uma forma miraculosa, instantânea, ele curava Elias, sim ou não? Mas ele não fez isso. Ele seguiu um protocolo. Eu disse que Deus, cutuca o irmão que está do seu lado e fala, alerta de heresia. É bom que eu aviso antes, né? Deus seguiu um protocolo psicoterapêutico e psicomedicamentoso. E eu vou te mostrar na Bíblia. Quando você chega lá na terapia, a primeira coisa que a gente pergunta para você é essa. O que te trouxe aqui? Qual que foi a primeira pergunta de Deus para Elias? Elias, o que fazes aqui? Aí começa a catarse. Começa a colocar para fora a dor. Começa a falar da sua angústia. Começa a organizar os seus sentimentos, os seus pensamentos. E o terapeuta do outro lado só vai fazendo pergunta. E é o que Deus fez. Só que no caso dele é depressão. Então precisa mostrar para o depressivo que ele não está sozinho, que ele tem uma rede de apoio. E o que Deus fez? Você não está sozinho. Tem outros 7.000 que ainda não se prostraram também. Mas ele está sem se alimentar e ele vai precisar de uma dieta rica em fibra, proteína e carboidrato e vai precisar se hidratar.
Primeira refeição que o anjo levou para ele: pão e água. Você não deu glória que você não é assembleano. Depois Deus mandou mais água e carne assada. Toma proteína aí, Elias. E agora precisa criar perspectiva de um futuro melhor. Levanta, come, bebe, porque muito longo ainda te será a caminhada. Ainda tem muita coisa para você construir nessa terra. Deus usou um processo humano. Deus usou um processo natural. Deus usou conversa e dieta. Deus usou desabafo e dieta. Para quê? Para deixar claro que problemas espirituais se combatem com armas espirituais, mas problemas emocionais com armas emocionais. Quando o apóstolo Paulo fala em Colossenses 1:9 de inteligência espiritual também é isso: a capacidade de entender o que é da mente e o que é do espírito, o que é da carne e o que é do espírito, o que é dimensão da mente e o que é da dimensão da espiritualidade. Quando chega no capítulo 12, onde nós lemos, esse texto ele é fabuloso, porque nesse texto ele diz tudo o que nós precisamos fazer para construir uma vida plena aqui na terra. Nesse texto ele diz o que não é para fazer, digo o que não é para fazer. O que é para fazer, digo o que é para fazer. E como fazer, diga e como fazer. Ou seja, o que é para fazer, o que não é para fazer, o que é para fazer e como fazer. Quer mais alguma coisa? Ele ainda diz o que vai ganhar se fazer. Tudo que você precisa está aqui. O que não é para fazer: e não vos conformeis com este mundo. Não é para se conformar com este mundo. Ele é bem específico, ele é bem seletivo. Ele está falando do mundo dele, do mundo de seu tempo. Vamos falar do mundo do nosso tempo? Como que está o mundo nos dias de hoje? Jesus disse que quando tivesse parecido com Sodoma e Gomorra, o fim estava mais próximo. Tem hora que parece que a gente já superou Sodoma e Gomorra faz tempo, né? Esses dias eu estava pensando que Jesus já tinha voltado, a gente ficou e falei, agora é não levar o sinal da besta para ver se vai na próxima, né? Porque a coisa tá feia, sim ou não? Calma, ele não voltou não, senão você não estava aqui, né? Olha pro irmão que está do seu lado, se tivesse voltado, eu não estava aqui. Fala assim para ele, eu não sei você, mas eu já tinha subido. Então, brincadeiras à parte, o nosso mundo está tenebroso, sim ou não? Nós estamos vivendo a geração dos excessos. Nós estamos vivendo a geração das polaridades, dos excessos. A gente tem dificuldade de se relacionar. Antigamente, a gente tinha dificuldade de se relacionar com quem torcia por um time diferente. Agora, se for de uma denominação diferente, já gera problema. Agora, se pensar, a gente não consegue se relacionar com quem pensa diferente. Nós nos tornamos inimigos de quem não tem a mesma opinião que a gente. Nós nos afastamos. Nós vemos crente perseguindo crente. Antigamente, inimigo de pastor era macumbeiro, era feiticeiro. Agora, inimigo de pastor é outro pastor. Antigamente, quem perseguia o crente era alguém das obras de magia negra. Agora, quem persegue a irmã do círculo de oração é a dirigente da outra congregação. Quem fala mal do seu ministério é membro de outro ministério. É um crente falando mal do crente. E o diabo, coitado do diabo, vai ficar desempregado. Aí tem gente que fala assim, as minhas finanças tá tudo quebrado, o devorador está passando longe da sua casa, irmão. Tem gente que já sujou o nome da mãe, da sogra, do cunhado. Você acha que o devorador está precisando fazer alguma coisa com você? Tem gente que o diabo fala pro devorador, vai lá, devorar, não tem mais nada, já estourou o limite do cartão, já pegou o nome de todo mundo emprestado. Se eu for lá, vai sujar meu nome também. A coisa está difícil. Olha pro irmão que está do seu lado e fala, a coisa está difícil. Nós estamos vivendo a geração dos excessos. Quem não está sofrendo de ansiedade, excesso de futuro, está sofrendo de estresse, excesso de presente. Quem não está sofrendo de estresse, está sofrendo de depressão, excesso de passado.
Segundo uma pesquisa, 87% da população mundial diz estar insatisfeita com a própria vida. Quem não reclama de problema emocional, reclama de saúde. Quem não reclama de saúde, reclama de problema financeiro. Quem não reclama de problema financeiro, reclama do casamento. O IBGE divulgou um dado que o número de divórcios no Brasil, nos últimos anos, aumentou em 242%. Na prática, a cada 10 casamentos, 6 acabam em divórcio. E os outros que continuam casados estão empurrando com a barriga, a maioria. Tem gente que não separa por causa do ministério, por causa da religião, por causa da família, por causa de dinheiro ou por causa dos filhos. Uma minoria está vivendo uma vida plena, feliz e satisfatória. E a Bíblia está dizendo: não vos conformeis com isso. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Se o mundo está desequilibrado, você vai ficar equilibrado. Se os casamentos estão quebrando, o seu vai ser consertado. Se as famílias estão falindo, a sua vai prosperar. Não vos conformeis com este mundo. Não é para se adequar. Se eles estão indo à falência, então a gente vai prosperar. Se eles estão ansiosos, então a gente vai trazer equilíbrio para o mundo. Na minha casa não, bate no peito e fala: na minha casa não, Satanás. Eu quero crer e acreditar que nesta noite eu estou pregando para uma igreja inconformada. Mas não é inconformada com a vida, é inconformada com o padrão deste mundo, com os padrões deste século. É gente que vai se colocar de pé e vai fazer a diferença. Se isso é verdade, joga as duas mãos para o céu e dá o maior grito de glória que você aguentar. O que não é para fazer, não é para se adequar, não é para se conformar, não é para tomar o mesmo modelo. E o que é para fazer? Transformar-vos. É aqui que pega. Vou até abrir o paletó. Porque não é eu vos transformarei, é transformai-vos. Não é eu transformo vocês, transformem-se. É você que se transforma. Nós aprendemos algumas coisas diferentes. Nós aprendemos algumas coisas equivocadas. A gente aprendeu que Deus muda as coisas em nós. Não. Somos nós que mudamos para glorificar a Deus. Nós aprendemos que Deus faz a gente prosperar. Não, é nós que prosperamos para que Deus seja glorificado pelos nossos resultados. E não é o Daniel Clavin que está inventando isso não, foi Jesus que falou. Jesus disse: nisto o Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto. Deus não é glorificado aqui no culto. Deus não é glorificado com a sua mão levantada, dando glória a Deus e aleluia. Não, aqui você está prestando o seu culto. Aqui você está entregando o seu culto racional, o seu louvor a Deus. Mas Ele é glorificado de segunda a sexta-feira lá no trabalho, de segunda a sexta-feira dentro da sua casa. Ele é glorificado com o teu resultado no trabalho, na família, nos negócios. Deus é glorificado quando o seu casamento dá certo. Deus é glorificado quando você prospera. Deus é glorificado quando a sua casa é um lugar de paz, de honra e de abundância. Nisto o Pai é glorificado. Jesus um dia reuniu os discípulos e disse: vocês estão achando que me escolheram, né? Sabe de nada. Vós não escolhestes a mim, eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Não é pouco, é muito. Nisto o Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto. E não é qualquer fruto, é um fruto permanente. Olha o que Paulo vai dizer aos Filipenses: sede firmes e constantes e sempre abundantes.
firmeza, constância e abundância. Anota aí, já é outra mensagem. Firmeza, constância e abundância. Determinando tu alguma coisa, seja firme. Você não consegue ser firme nem na dieta. Começou a dieta ontem, quebrou hoje. Não consegue ser fiel aos seus planos. Tem gente que não consegue ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Tem gente que não consegue ser fiel em nada e não prospera. Tem 2 princípios para prosperar. Quantos princípios? Parábola dos talentos. Quem já viu lá no subtítulo a parábola dos 10 talentos? Quem lembra da parábola dos 10 talentos? Então, mas para um ele deu 5. Conta comigo. Para outro ele deu 2. E para outro ele deu 1. 5 mais 2 mais 1 dá 8, né? Então por que chama a parábola dos 10 talentos? Quem quer aprender? Pergunta para quem sabe, que eu também não sei. Quando eu descobri, eu conto. A parábola dos talentos. Brincadeira, foi só erro não em tradução, de título na edição. A parábola dos talentos. Todo servo que rendeu, todo servo que multiplicou, o Senhor disse assim: parabéns, servo bom e fiel. Tem gente que é muito bom. Aí o Senhor olha e diz: como é que pode? É tão bom, mas não vai. Tanta inteligência, tanta capacidade, mas está travado, porque ele é bom, mas não é fiel. Tem habilidade, mas não é fiel. Tem talento, mas não é fiel. Aí tem o outro que é fiel, mas não é bom em nada. Você tem que ter alguma habilidade. Ah, eu não nasci com dom nenhum, então desenvolva a habilidade. Quem não nasceu com dom, pode desenvolver a habilidade. Os músicos, tem músico que nunca fez escola de música e aprendeu do ouvido. Conheceu alguém assim, né? Eu conheço gente que nunca estudou nada. Toca instrumento de corda, de metal, toca tudo. Tudo no ouvido. E todo mundo fica surpreso. Agora tem outros que não nasceu com esse dom, mas aprendeu estudando, aprendeu treinando, aprendeu fazendo. Olha pro irmão que está do seu lado e fala: você não tem desculpa para prosperar. Se não tem dom, vá desenvolver alguma habilidade. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Deus não prospera gente incompetente. Tem que ter habilidade. São 2 princípios: habilidade e fidelidade. Grita: habilidade e fidelidade. Tem que ser bom no que faz e tem que ser fiel. Transformai-vos. Você tem que se transformar. Por que a Bíblia fala para nós nos transformarmos? Porque nós temos padrões de comportamento que nos afastam de Deus naturalmente. E que se nós não assumirmos o controle da nossa mente, a nossa mente no piloto automático vai nos levar para os caminhos da maldade. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, e ainda diz que ele é inclinado para a maldade. Se você não fizer nada para melhorar a sua vida, sabe o que vai acontecer? Ela não vai continuar do jeito que está. Ela vai piorar. Porque não existe estagnação. Na vida, ou a gente melhora, ou a gente piora. Então quem não está melhorando, está piorando. A nossa vida espiritual, ou ela cresce ou ela regride, ela não fica estagnada. Se nós ficarmos parados, nós vamos piorar. Se você fizer atividade física, seu organismo vai melhorar, seus músculos vão crescer, vai tudo funcionar melhor. Agora, se você não fizer nada, não vai continuar do jeito que está. Vai atrofiar, vai atrapalhar o aparelho respiratório, cardiovascular, digestivo, vai travar tudo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: então você tem que fazer alguma coisa. Vai, isso é muito pesado, eu não vou falar não, fala você. Olha para ele e fala assim: se mexe. Se você não quer que piora, então se mexe. Transformai-vos, tá bom, mas como que eu me transformo? Aí ele vai ensinar: pela renovação da vossa mente, porque tudo começa na mente. Isso não é neurociência,
Isso não é programação neurolinguística, é Bíblia. Essas ciências só copiaram da Bíblia. A Bíblia já dizia mais de 2000 anos atrás: assim como o homem se vê em sua alma, assim ele é. Olha o que está escrito em Provérbios: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes. Na Bíblia é mente, fala coração é mente. É que os antigos acreditavam que a sede dos pensamentos, sentimentos e emoções era o coração. Até a ciência, até a década de 50, pensava que a sede de pensamentos, sentimentos e emoções era o coração. É da década de 50 para cá que descobre-se que o coração é só um músculo que serve só para bombear sangue, e que a sede de pensamentos, sentimentos e emoções, na verdade, é a mente. Então a Bíblia está dizendo assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde a sua mente, porque dela procede as fontes da vida. O que é uma fonte? É onde tudo começa. Então a Bíblia está dizendo: sobre tudo que se deve guardar, guarda a sua mente, porque tudo começa na sua mente. A nossa mente, ela tem um negocinho, vai parecer palestra, mas é pregação. Ela tem um negocinho chamado crença. Fala crença. Crença não é fé. Crença não tem a ver com religião. É como se fosse um metaprograma instalado no nosso cérebro que determina como a gente vai funcionar. As crenças determinam o que a gente vai ver no mundo. Você já percebeu que cada pessoa percebe o mundo de uma forma diferente? É de acordo com as suas crenças. Qual é a cor dessa parede? Branca. Posso descer aqui, pastor? Qual é a cor dessa parede? Como que é seu nome? Como? Micaele. Se eu te der um óculos rosa, Micaele, e você olhar para a parede branca, que cor você vai enxergar? Rosa. Rosa. Como que é o nome da senhora? Irmã Helena. Se eu te der um óculos verde, a senhora olhar para a parede branca, que cor que a senhora vai enxergar? Verde. Verde. Mas a parede continua sendo? Aí a irmã Maria Helena. A senhora falou Helena Maria, me confundiu. Hein? A irmã Helena Maria Helena, vai falar é verde. E a Micaele vai falar é rosa. E quem está certo? As duas estão erradas, só que as duas têm razão. Porque ela está dizendo que é rosa, porque ela está vendo rosa. Ela está dizendo que é verde, porque ela está vendo verde. Então no fundo, todo mundo tem razão. Você tem razão para ser quem você é. Você tem razão para pensar o que você pensa. Você tem razão para gostar do que você gosta. Todo mundo tem razão. Porque nós não olhamos para o mundo como o mundo é. Nós olhamos para o mundo como nós somos por dentro. Nós não olhamos para a igreja como a igreja é. Não olhamos para a realidade como a realidade é. Nós olhamos para a realidade como nós somos. Assim como se vê em sua alma, assim o é. E por que nós pensamos diferente e vemos diferente? Por causa das nossas crenças. As crenças, elas determinam onde nós vamos chegar na vida. Elas determinam o que a gente vai ver, ouvir e sentir. Olha, os discípulos estão no barco. E aí eles veem Jesus andando sobre as águas. Jesus está vindo sobre as águas. Os discípulos estão olhando para Jesus. Eles estão olhando para quem? Mas eles não vão ver Jesus. Porque as crenças afetam o nosso sistema neurológico. Elas afetam o que a gente ouve, o que a gente vê e o que a gente sente. Tem coisa que você ouviu que ninguém falou. Tem coisa que você percebeu que ninguém mostrou. Foi a sua mente enganosa te enganando. Os discípulos olharam para Jesus, mas eles não viram Jesus. Eles viram um fantasma. Eles gritaram: é um fantasma! Fantasmas existem? Sim ou não? Teve um irmão que não respondeu, pastor. Eu vou perguntar de novo, vocês pegam na câmera aí, ó. Brincadeiras à parte, fantasmas existem, sim ou não? Para eu acreditar, para eles acreditarem que eles estão vendo algo que não existe, eles precisam de quê? De fé. A fé, segundo Hebreus 11, é a certeza daquilo que não existe. O problema deles não era falta de fé. O seu problema não é falta de fé. Não é o tamanho da sua fé. Porque com a fé do tamanho de um grão de mostarda dá para mover uma montanha. O problema não é falta de fé. O problema é uma crença desalinhada com a fé. Eles olharam e viram um fantasma. Por quê?
Havia uma crença entre os pescadores daquela época que dizia que os espíritos dos náufragos pairavam pela madrugada durante a noite. Então eles viram Jesus, mas enxergaram a crença. Tudo que eu vejo no mundo são as minhas crenças. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço é influenciado pelas minhas crenças, pelo meu modelo mental. Eu sei que isso parece programação neurolinguística, mas é Bíblia. Assim como o homem se vê em sua alma, assim ele é. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes de toda a sua vida. Fé eles tinham. O que tem de gente, pastor José, que recebe a promessa pela fé e perde pelo comportamento? O que tem de gente que tem a sua fé sabotada pelas suas crenças? A pessoa vem aqui na frente do altar para receber a bênção, vem pela fé. Só que lá dentro ativa uma crença limitante, negativa. Está com a mão levantada, eu creio, e lá dentro, será? Olha o que Jesus disse. Jesus disse: se vocês tiverem fé, como do tamanho de um grão de mostarda. Eu vou até descer aí, que se não dá glória eu jogo o microfone, ó. Se vocês tiverem fé, como do tamanho de um grão de mostarda, e disserem a esta montanha, presta atenção, saia daqui e lança-te ao mar, ela o fará. E tudo, presta atenção nisso, e tudo o que disseres crendo e no seu coração não duvidando, assim como disser, acontecerá. Está na hora de você alinhar as suas crenças com a sua fé. Está na hora de você sarar a sua mente, reorganizar os seus pensamentos, para que eles não sabotem a sua fé. Aí Jesus disse: calma, não temam, sou eu. Agora eles estão, além de ver, eles estão ouvindo. Aí mesmo ouvindo, Pedro diz assim: se é o Senhor mesmo. Poxa, Pedro, se é o Senhor mesmo, então manda-me ter contigo andando sobre as águas. Aí Jesus falou: então vem. Não, pera aí, eu preciso terminar, mas preciso que você entenda. Me ajuda. Olha Jesus. Não sei se você sabe, mas o Bartimeu, lembra o Bartimeu, o filho do Timeu? Ele não tinha olho. Ou os olhos dele foram vazados, ou foram queimados. A pele estava tudo fechado. Aí esse cara, sem olhos, chega diante de Jesus e diz assim: eu quero ver. E Jesus fala assim: então veja. Você entendeu? Jesus não falou: peraí, pega o olho. Pelos poderes a mim concedidos, ó magnânimo Senhor da eternidade, começa a enxergar. Ele não fez esse esforço que eu faço. Ele só falou: então veja. Aí Pedro, olha o que Pedro fala para ele: se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo andando sobre as águas. Então vem. Só isso. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: é só isso. É a gente que complica demais. É só crer. É só crer. É só crer. É só crer. Porque se creres verás a glória do Senhor. É só crer. Tudo que disseres crendo, no seu coração não duvidando, assim como disser, acontecerá. Aí Pedro foi e ele pisou na água e ele sentiu, irmã Helena, aquela água tão firme quanto esse chão. E ele foi andando sobre as águas.
Aí de repente começou uma tempestade. Ele viu a tempestade e ativou a crença. A tempestade é igual a naufrágio. Ativou a crença. Aí o que ele fez? Pela fé, começou a ser sabotado pela crença. Ele começou a afundar. Percebe que se você não assumir o controle da sua mente, ela vai cancelar a sua fé? Aí Jesus pegou na mão dele e disse: por que tiveste medo, homem de pequena... você não entendeu. Com a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu jogo montanha no mar. E com uma fé pequena, um homem andou sobre as águas. Não é sobre o tamanho da fé, é sobre o seu modelo de mentalidade. É sobre ter uma fé alinhada com os seus pensamentos, sentimentos e emoções. É sobre ter uma fé alinhada com as suas crenças. Existem 3 tipos de bloqueios emocionais que nós precisamos quebrar. E são 3 razões pelas quais a Bíblia manda nós renovarmos a nossa mente. Eu só vou falar da primeira, que é a principal. É o bloqueio de identidade. Fala bloqueio de identidade. Cutuca o irmão, já fala assim, alerta de heresia. Que eu acho que é novidade que eu vou falar. Tudo que eu falar errado, o pastor corrige depois. Então, brincadeiras à parte, Adão e Eva não tinham clareza de identidade. Essa pergunta que eu vou fazer aqui é a mais simples, é a mais antiga da história da humanidade. E na hora que eu fizer, a maioria de vocês vão travar. Fala para mim, sem dizer o que você tem e sem dizer o que você faz, em uma palavra, quem é você? Quem é você? Sem pensar no que você faz e sem pensar no que você tem, em uma palavra. Tem gente que vai responder assim: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Tá, e daí? O que isso significa? Tem gente que responde para responder bonito, religiosamente bem, mas e aí? O que isso significa? Adão e Eva não sabiam quem eles eram. Eles não tinham clareza de identidade, por isso que eles pecaram. Olha o que a serpente falou para Eva, para fazer ela comer. Disse assim: vocês não podem comer de nenhuma árvore. E ela vai dizer: não foi isso que o Senhor falou. Ele disse que nós podemos comer de qualquer uma, exceto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comermos, certamente morreremos. Aí a serpente vai dizer assim: certamente que não morrereis. Ele disse isso porque ele sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão iguais a ele. E depois disso a Eva comeu. O que fez Deus lançar ele da eternidade para o inferno? Ele não queria ser maior do que Deus. Ele queria colocar o trono dele ao lado do trono do Todo-Poderoso. É só ler Ezequiel 28, Isaías 14. Ele queria estar lá no mesmo nível. Ele queria ser igual. Se vocês comerem, serão iguais a ele. Depois disso ela comeu. Então, no intento de ser igual a Deus, eles comeram. Mas calma, que tem uma coisa errada nessa história, não tem? Porque eles já eram iguais a Deus. Façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Presta atenção no que eu vou falar aqui, porque quem não dá glória depois disso, não dá glória nunca mais, esquece. Eles já eram. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus os criou. Eles já eram iguais a Deus, só que eles não sabiam. Eles já eram a imagem de Deus, mas não tinham essa consciência. Como que você sabe disso, Claven? Porque se eles soubessem, eles responderiam algo do tipo:
não precisamos comer para ser iguais a Ele, porque já somos a sua imagem. Mas eles não responderam porque, assim como a maioria de nós, eles não tinham clareza de identidade. Por não saber quem eram, pecaram. Foram buscar o que já tinham e não precisavam num lugar onde não devia. A maioria de nós tem crenças limitantes sobre a nossa própria identidade. Quantos de vocês já não disseram: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou uma burra mesmo, como eu sou idiota, eu não acerto uma, comigo é assim, sempre dá alguma coisa errada. Quando as coisas parecem que estão indo bem, sempre sua crença negativa sobre você mesmo. Quer ver uma crença limitante que é de crente? Essa é especial, é só crente que tem. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou apenas pó e cinza. E para terminar, talvez eu vou te contar a maior revelação da sua vida agora. Você não é pó e cinza. Você não veio de um macaco, você não veio de uma bactéria, você não veio de uma explosão cósmica, bioquímica, mas você também não veio da terra. Cutuca o irmão que está do seu lado, fala: alerta de heresia. Fala: esse pregador é legal, ele avisa. Você também não veio da terra. Põe a mão na boca, fala: heresia. Também não veio da terra. A Bíblia diz que Deus pegou o pó da terra e formou o homem. Mas antes de Deus soprar o espírito de vida, já era Adão? Não, era só um corpo inanimado. Era só um boneco de barro. Então o que veio da terra foi o corpo. Mas ainda não tinha vida. O que veio da terra foi a parte biológica. Da terra veio, para a terra volta. E o corpo voltará para o pó de onde veio. E o espírito, o seu corpo veio do pó, você veio de dentro de Deus. Para criar o seu corpo, ele pegou barro, mas para criar o seu espírito, ele tirou dele mesmo e soprou. Soprou de dentro de si o Espírito, e o homem foi feito alma vivente. Você veio de Deus, você veio de Deus, você veio de Deus, você veio de Deus. Você não é pó, você não é cinza, você é o Espírito mais poderoso dessa terra. De pé. Isso quer dizer que a gente não vai ir, a gente vai voltar. Essa sua viagem no arrebatamento não é uma viagem de partida, é uma viagem de regresso. Porque de um lugar de onde você veio, você vai voltar. Agora você vai entender o que o autor da harpa entendia quando ele disse: do céu tenho muita saudade. Como é que eu tenho saudade de um lugar para onde eu nunca fui? É que a sua mente, limitada às coisas da terra, não sabe que o seu espírito que está pronto já morava lá.
Eu quero que você entenda que você é a coisa mais poderosa que Deus criou. Antes de Deus criar o ser humano, a escala de poder, a hierarquia de poder no universo era assim. Deus, a fonte de todo poder. O nome Deus no original grego, Theos. Não é Theos, é Theos. Theos não significa Deus. Deus é uma transliteração da palavra Theos. Theos, literalmente, significa poder. Qual que é o nome de Deus? Poder. Depois de Deus, vinha Lúcifer. Você sabe que não é nome, é adjetivo, mas deixa isso para a escola de teologia, né? O único anjo da categoria querubim ungido. Depois vinha Miguel, o príncipe, o governante dos exércitos celestiais. Depois vinham os outros anjos. Só que Lúcifer não saiu de dentro de Deus. Miguel não saiu de dentro de Deus. O único que saiu do sopro de Deus foi você. Eu estou dizendo que você é mais poderoso do que os anjos. Eu estou dizendo que você é mais poderoso do que os demônios. Eu estou dizendo que você é mais poderoso do que Satanás. Como assim, pastor? Na Bíblia só teve uma vez uma luta mano a mano. Um homem e um anjo. Jacó lutou com um anjo e prevaleceu. Ah, você não entendeu? Foi nesse dia que nasceu o jiu-jitsu. Jiu-jitsu pode, está na Bíblia. Jacó deu uma chave de perna no anjo. Como que eu sei? Porque o anjo tocou na juntura da coxa, para ele perder a força, para o anjo conseguir escapar. Na Bíblia também só tem uma vez uma batalha mano a mano. Um homem e Satanás. Jesus homem, 40 dias no deserto com o diabo. E quem venceu? E quem venceu? O ser humano é a coisa mais O ser humano é a coisa mais poderosa que Deus criou. Pastor, então por que eu não estava conseguindo ter resultado? É porque você não sabia quem você era. Você não sabia direito de onde você tinha vindo. E nem tinha noção do poder que habita em você. Mas agora você tem. Agora você tem. Levanta as duas mãos para o céu. Levanta as duas mãos para o céu. Nós vamos gritar com força. Nós vamos usar o poder da palavra para mandar um recado para o mundo espiritual. Grita bem forte junto comigo. Fala assim: Satanás, sai da minha frente, sai do meu caminho, porque agora eu sei quem eu sou. Só quem sabe, só quem sabe, só quem sabe glorifica, só quem sabe declara, só quem sabe adora. Você é poderoso, você é poderosa, você é um espírito que veio de Deus. Uracandaramaia chorecamahassure balarassuri alava. Olha aqui para mim. Olha aqui, só começou. Eu estou falando só do seu espírito. Eu estou falando só do nosso espírito. O nosso espírito, eu só estou falando disso. E só isso já nos faz o ser mais poderoso que Deus. Só que tem um outro detalhe. Ele enviou o seu espírito para habitar dentro de você. Não, você não entendeu não. Eu estou dizendo que além daquele espírito que você tem, que veio de dentro dele, ele colocou o Espírito Santo dele para habitar junto dentro de você. Calma, segura que tem mais poder. Não satisfeito com todo esse poder, sabe o que ele fez? Deus soprou 2 vezes na humanidade. A terceira é por minha conta. 2 é bíblica. A terceira parece que soprou, mas ele soprou 2 vezes. É uma conta
É uma inferência teológica. Vou falar, meter a mala um pouquinho, né, pastor? Então, brincadeiras à parte, ele soprou o espírito de vida. Depois ele encarnou na pessoa do Filho. E antes de ser ascendido aos céus, ele reuniu os discípulos e fez assim, ó: recebam o Espírito Santo. E depois que ele subiu, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, se ouviu um som como de um vento, que no original também pode ser traduzido como um sopro. E viu-se posando sobre a cabeça deles línguas repartidas como que de fogo. O Espírito Santo poderia ter posado na perna. O Espírito Santo poderia ter posado no peito. O Espírito Santo poderia ter posado no coração. Mas ele posou na cabeça, para deixar claro que tudo que ele vai fazer na sua vida vai começar aqui, na transformação que ele vai fazer na sua mente. Levante as duas mãos para o céu, que nós vamos clamar agora. Mas nós não vamos clamar para ele mandar poder, porque você já entendeu que o poder dele já está em você. Nós vamos orar agora para ele manifestar o poder dele que já está em nós. Quem crê que está cheio de poder? Só quem crê que está cheio de poder, levante as duas mãos para o céu, bem alto, bem alto. Não abaixe a cabeça não. Olhos fechados, mãos levantadas, cabeça erguida. E você vai começar a clamar dizendo: Senhor, manifesta o teu poder que está em mim agora. Meu Deus, onde houver um crente com a mão levantada, onde houver alguém que crê no poder da tua palavra, onde houver alguém que está cheio do teu Espírito, manifesta o teu poder nele agora. Manifesta o teu poder nele agora. Manifesta o teu poder nela agora. Agora, vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, se manifesta aqui, se manifesta aqui, se manifesta com batismo no Espírito Santo, se manifesta com variedade de língua, se manifesta com profecia. Deixa o poder de Deus se manifestar em você aí agora. Laracasore Bashuri Cantoramaraia Rastore Baracanjo Rebriavaia Suricando Rabarraia. Deixa esse poder se manifestar dos seus pés à tua cabeça. olhos meus, eu posso